Olá, pessoal, tudo bem? Vamos entender hoje a matéria de história, tá? Vocês vão pegar o livro lá na página 18 e tá assim, ó, A Travessia do Atlântico. Aqui nós vamos começar a entender como que foi a vinda dos portugueses aqui para o Brasil, tá? Como se deu, de uma maneira breve, tá? E bem esclarecedora, tá bom? Aqui no começo do texto, eu vou ler com vocês, vocês lerão novamente para responder as questões, tá bom? Tá assim, ó. Entre 1419, olha quanto tempo atrás, vocês já aprenderam a calcular o século. Qual século que era? Século XV, né? De 1419 a 1521, os portugueses e espanhóis fizeram diversas viagens exploratórias, ou seja, para explorar os locais, tá? E eles usavam o Oceano Atlântico, eles atravessavam o Oceano Atlântico. Os governos desses dois povos realizaram grandes investimentos para o desenvolvimento das tecnologias náuticas. Para eles conseguirem fazer esse trajeto, não era com qualquer barquinho que eles conseguiam de um lado para o outro. Então, eles fizeram grandes investimentos para poder adquirir grandes navegações para conseguir fazer essa viagem tão extensa, né? Em 1492, os espanhóis chegaram a um continente que não conheciam e que seria depois chamado de América, né? Lembra que nós vivemos na América do Sul e existe a América do Norte. Se a gente for olhar o mapa, depois nós vamos analisar o mapinha aí para vocês perceberem. Todo o nosso local aqui é continente americano. Então, lá nos Estados Unidos é América do Norte e aqui o Brasil é América do Sul, né? Então, eles estavam explorando a América. Eles saíram do continente europeu e vieram explorar essas terras para cá. Há muito tempo atrás, nós já falamos, século XV, né? Os portugueses, por sua vez, encontraram o caminho marítimo para a Índia em 1498. 2 anos depois, eles chegaram às terras que mais tarde chamaria de Brasil. Ou seja, 498 eles foram até a Índia. 2 anos depois, 1500, né? Que aí eles descobriram o Brasil, tá? A expedição que partiu de Lisboa, lá em Portugal, na Europa, com destino à Índia, na Ásia, né? A Índia fica na Ásia. Em 1500, foi comandada por Pedro Álvares Cabral. Já ouviram esse nome? Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral? Então é aí que a gente está começando a entrar. A missão dele era retornar a Portugal. Ele ia conhecer essas terras, que mais tarde foram chamadas de Brasil. Depois ele ia retornar, tá? A Portugal com os navios cheios de especiarias. Aí do lado nesse quadrinho verde tá escrito: especiaria seria ervas ou parte de planta, como canela, cravo, pimenta, gengibre, noz moscada, que era usada no preparo e na conservação dos alimentos e também como medicamento. Ou seja, eles vieram, exploraram, queria pegar todas as nossas especiarias e levar para Portugal, né? Sedas, marfins e outros artigos de luxo da época, tá? Então aí embaixo vocês conseguem observar o mapa do trajeto que eles fizeram, tá? Para entender exatamente, vocês precisam observar a legenda. Onde está esse tracinho vermelho é a viagem de Cristóvão Colombo. Foi o percurso que ele fez. Saiu aqui de Palos, na Espanha, veio vindo de navio e retornou, tá vendo? Aqui, o verde, a linha verde, é o trajeto de Vasco da Gama. Ele saiu aqui da Espanha, né? Também de Lisboa, na verdade, do ladinho de Espanha. E foi viajando, parou em Sofala. Vocês podem olhar onde eles foram parando. Em Melinde, depois foi lá para Asa, em Calicut, tá? E depois,
Aqui, nessa faixa, acho que é rosinha, né, vinho, vocês podem observar o trajeto de Pedro Álvares Cabral, que ele saiu lá de Lisboa, aqui de Lisboa, foi lá para Porto Seguro, depois para a Índia. Olha o caminho que eles fizeram, tá vendo? Não necessariamente nessa ordem, certo? Vocês vão analisar, ler novamente se não entendeu e responda as questões número 1, A, B e C, tá bom? Depois, nós temos a outra página, que seria a arte da navegação, tá? A arte da navegação diz assim: antes das grandes navegações, as rotas eram feitas apenas pelo mar Mediterrâneo. Não era a travessia tão grande que eles fizeram, né? Era só entre o mar Mediterrâneo. Esse mar Mediterrâneo fica ali na Europa, tá? Se vocês olharem o mapa da página anterior, vocês conseguem ver mar Mediterrâneo, esse pequenininho que fica entre Europa e África. Antigamente eles faziam só esse percurso, tá dizendo aqui, tá? Ó, no litoral da Europa, da África e da Ásia. O oceano que estava mais distante da costa era evitado, né? Por que será? Vamos ver. A navegação em alto mar exigia embarcações mais resistentes, mais velozes, além de instrumento de orientação, né? Que nós vimos a bússola, né? Tem que ter um instrumento de localização, senão eles ficavam perdidos em mar aberto, né? Em oceano, o Oceano Atlântico, que é imenso. Então eles precisavam de barcos mais resistentes, mais velozes, né? Na época, os portugueses eram os navegadores que mais tinham conhecimentos náuticos, conhecimentos referentes a isso, a barcos, navegações. Eles desenvolveram técnicas de navegação e aperfeiçoamento, né? E aperfeiçoamento de caravelas e alguns instrumentos, como bússola, astrolábio e o quadrante. Com isso, criaram condições para viajar pelo Oceano Atlântico. E aí vocês conseguem observar a caravela, o que é uma caravela, né? Que seria esses barcos com essas grandes velas, que eles eram, quem levava eles para um lado e para o outro era a força do vento, né? Se a vela tivesse para um lado, que seria esses panos, aí o vento bate nela e vai empurrando para certa direção. Se eles mudam essas velas, vão para outra direção, tá? Por isso que barco caravelas, tá? Depois tem a bússola, vocês podem ler o que é a bússola, o quadrante, o que é, e o astrolábio, tá bom? E as perguntinhas aí, 2 e 3, vocês farão. Qualquer dúvida, só chamar a prof aqui, tá? Beijos!